Hello! Hoje eu tenho uma dica super prática para você que quer melhorar a sua pronúncia do inglês. Fica aqui comigo! Hi guys! You're welcome to our classroom! Bem-vindos! Eu me chamo Viviane Albuquerque e sou a sua nova professora de inglês. Olha só! Hoje eu vou trazer para vocês uma dica muito prática e facinho de aprender para melhorar aí a pronúncia de vocês e para vocês entendam o que acontece com algumas palavras que quando a gente acrescenta uma letra já muda totalmente a pronúncia dessa palavra, enfim. Então fica aqui comigo, mas eu vou pedir aí um big favor, um grande favor a você. Se você está assistindo esse vídeo agora, eu vou pedir para que você compartilhe, curta, comente. Se você está no nosso canal do YouTube, não deixe de se inscrever, de ativar o sininho, de deixar um comentário. Isso vai nos ajudar a chegar a mais pessoas e poder ajudá-los com boa informação e bom conteúdo, ok? Então vamos lá. Olha só. Na língua inglesa, nós não temos acentos gráficos. Gente, isso é bom demais. Não ter que se preocupar aí se você vai ter que usar um acento agudo, circunflexo. Isso é ótimo. Isso aí já facilita muito a vida da gente, né? Mas existe algo aí que pode mudar e muito a pronúncia das vogais em algumas palavras, que é o que a gente vai estudar hoje. Mas antes, eu preciso te dar uma rápida aula sobre o nome de cada vogal aí para que você entenda direitinho do que eu tô falando, ok? Então eu coloquei aqui as vogais em inglês: A, E, I, O, U. Pode repetir comigo? A, E, I, O, U. Então essa é a maneira que a gente chama cada uma dessas vogais, ok? Então, o que acontece aí com esse Magic E que vocês já estão vendo aqui, né? Magic E ou Silent E. Há um tempo atrás houve uma reforma na língua inglesa e eles tinham um certo problema aí, porque algumas palavras, as vogais em algumas palavras, precisavam ter um som diferente. Mas, como eu falei para vocês, a língua inglesa não adota acentos gráficos. Então, eles decidiram aí colocar uma letra a mais no final dessas palavras para criar uma outra palavra que tivesse uma outra sonoridade, tá bom? Nesse caso, foi decidido que eles usariam a letra E no final das palavras aí para mudar o som das vogais nessas palavras. Então, olha só, observa aqui como é que vai ficar nesses casos aqui. Eu trouxe a palavra hug, tá? Que é abraço. Porém, quando eu uso Magic E, quando eu coloco a letra E, né? Que em inglês a gente chama de I, coloquei ela aqui no finalzinho, ela vai mudar totalmente a pronúncia dessa palavra aqui. Então, o que era hug fica huge. Huge, que é enorme, ok? Então, observe que a primeira palavra aqui, ela me traz a letra U com o fonema A, hug, tá? Mas quando eu coloco a letra E ao final, ele vai mudar para huge, que nesse caso, o som que a vogal faz quando a gente coloca o Magic E no final é o som do nome dela. Então, quando isso acontece, quando uma vogal reproduz o som do seu nome, a gente chama de long vowels, tá? Vogais longas, porque parece que a gente está usando aí, na verdade, duas vogais. O som é como se fossem de duas. Então, no lugar de A, fica U, huge, ok? Outro exemplo aqui, a palavra win. Olha o som da letra I aqui, win. Mas, quando eu acrescento
a letra E ao final, vai mudar totalmente e vai ficar wine, wine. Então, observe que antes ela tinha o som de win, win. E agora, wine, I. Então, de uma vogal curta, ela passa a ser uma vogal longa, porque agora o som que ela faz é a maneira com que a gente chama ela aqui. Lembram? A, E, I, wine. Perfeito? Outro exemplo aqui. Hop, hop, hop. Então, observe que o som, a sonoridade desse O aqui é O, hop, hop. Mas, se eu coloco a letra E aqui também ao final, muda totalmente e fica hope, hope, hope. E é interessante vocês observarem que uma das formas de chamar esse E aqui é Magic E, mas a gente tem uma outra, que é o Silent E, que é o E silencioso. Por que isso? Porque ele vem aqui só para mudar a fonética aí dessa vogal, mas na verdade ele não tem som nenhum. Observou isso? Huge, huge. Morre aqui no som do G. Wine, wine. Morre no som do N. Hope, hope. Morreu aqui no som do P. Tá bom? Próximo exemplo aqui, eu tenho a palavra mad. Mad. Qual o som da minha vogal? Mad. Porém, se eu coloco aqui a letra E ao final, muda totalmente. Vai ficar made. Made. Então, observe que agora a minha letra A vai reproduzir o som do nome dela. Como que a gente chama mesmo? A. Então, vai ficar aqui made. Made. Isso é o que a gente chama de long vowel. Então, uma dica super prática aí para vocês, tá? Porque às vezes a gente vê uma palavra como essa daqui, hug, hug, e a gente vê um E no final, pensa que vai continuar falando com esse mesmo som, né? Mas muda totalmente. Então agora você vai prestar atenção, uma palavra curta que termina com E e tem uma vogal na primeira sílaba, você vai saber que o som dessa vogal, na verdade, é o som de como nós chamamos essa letra e essa vogal. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha esclarecido aí para vocês, mas caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo, ok? That's it for today. Bye, see you!